Boa tarde, caros estudantes. Na aula de Sociologia de hoje, nós continuaremos a tratar sobre territorialidades. Na aula anterior, nós vimos alguns conceitos-chave, principalmente território, soberania, e mesmo como a sociologia clássica abordou a questão da soberania, Nessa aula, nós começaremos tratando, sobre um aspecto que tem muita relação com território e com soberania. Na verdade, seria impossível pensar território e soberania sem pensar esse aspecto, que é cidadania. E o que é a cidadania? Cidadania, na definição mais simples, seria a relação entre indivíduo e Estado pautada em direitos e deveres. E o que significa necessariamente isso? Bem, o conceito de cidadania, ele é um conceito antigo, Então, na antiguidade, na caso das polis gregas, depois na Roma antiga também nós já temos o conceito de cidadania, principalmente, nós devemos ter em vista que na Grécia Antiga a cidadania ela estava fortemente atrelada não apenas ao território, mas também à linhagem, Então, se a gente pensar o caso de várias polis como Atenas e Esparta, o cidadão, ele tinha como um dos pré-requisitos ser nascido na cidade, e ser descendente também de cidadãos, Então, isso é uma coisa importante. Daí havia outras restrições também, no caso de ser homem, de ser do sexo masculino, assim como também ser livre, entre outros pontos, que acabavam, de certa forma, limitando bastante a cidadania nos tempos antigos, se nos compararmos com os tempos modernos, Já no caso de Roma Antiga, a cidadania já era pautada mais no direito, principalmente depois da Lei das 12 Tábuas, que acabou assegurando direitos públicos para os plebeus, e depois da Constituição Antonina, que estendeu a cidadania para os povos germânicos que viviam dentro do Império Romano, a cidadania se torna, então, parte do direito, ou seja, não é necessariamente o local de nascimento, nem necessariamente a linhagem que garante a cidadania, mas sim, é o fato de você estar inserido no direito romano. Essa concepção é resgatada daí no Iluminismo. No Iluminismo nós temos o resgate da cidadania, em que nós começamos a ter um questionamento da noção de que os membros de um Estado, eles são súditos de um soberano, são súditos de um rei e que passam a ser os cidadãos de uma nação. E o que implicaria essa noção dos direitos e deveres? Essa noção dos direitos e deveres também acabou tendo as suas raízes contemporâneas no Iluminismo. No sentido dos direitos, ser o Estado assegurando proteção e benefícios para seus cidadãos, Então a gente tem inicialmente o John Locke tratando sobre essa questão, dos direitos inalienáveis, que o Estado ele deve proteger os direitos de seus habitantes, que seria a vida, a liberdade e a propriedade, e que depois é reformulada por outros pensadores, Montesquieu mesmo, que defende a jurisdição de uma Constituição, muitas vezes se espelhando também no direito romano, no princípio da cidadania romana. Rousseau também, que já vai defender uma noção de vontade geral, de uma soberania atrelada à vontade dos cidadãos, e que atualmente, os direitos, eles são variados, mas que eles podem ser resumidos principalmente nos direitos sociais, nos direitos políticos e civis, Então, por exemplo, os direitos sociais são aqueles que asseguram a qualidade de vida, Então, nós temos, por exemplo, o caso dos direitos trabalhistas, Nós temos, por exemplo, o direito à saúde, o direito à educação, que são os direitos sociais. Aqui no Brasil nós temos também o direito ao lazer, o direito ao transporte, segurança. Os direitos sociais eles buscam garantir a qualidade de vida. Os direitos políticos que determinam a participação política, principalmente no Brasil, diz respeito não apenas ao fato de votar e ser eleito também, como também o direito à manifestação e ao pluripartidarismo, e no caso um cenário pluriideológico também. E os direitos civis, que são os direitos mais básicos, podemos dizer dessa forma, que asseguram a cidadania e os direitos inalienáveis. Então, os direitos civis, basicamente, é o reconhecimento do cidadão como pessoa, como ser humano, que possui, então, suas necessidades, possui suas demandas e possui também os seus direitos, como o caso do direito de ir e vir, como no caso a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, entre outros pontos. Então, esses são os direitos que em governos democráticos
democráticos deveriam ser assegurados pelo Estado. Afinal, como nós vimos anteriormente, um dos princípios da soberania é a noção do Estado como abrigo e proteção. E um dos meios de proteção que o Estado possui é a partir desses direitos que ele oferece aos seus cidadãos, né? Já os deveres diz respeito a como o cidadão ele deve se portar diante do Estado, diante da sociedade civil, né, e diante dos outros, né? Então, no caso, os deveres é quando os indivíduos eles acabam tendo certas obrigações, eles acabam tendo que seguir certas regras de um contrato social, né, para poder exercer plenamente seus direitos, né? Do contrário, se eles não cumprem com os seus deveres, eles têm parte de seus direitos limitados. Então, crimes políticos, por exemplo, podem levar à cassação, né, que é a perda temporária dos direitos políticos, assim como também fraude, né, entre outras coisas, podem afetar a parte dos direitos sociais, né, assim como também, né, crimes, né, violentos ou não violentos, né, podem também levar ao aprisionamento, né, tanto doméstico, né, a prisão domiciliar, como em penitenciárias, o que leva à restrição dos direitos civis, né? Então, nesse sentido, a cidadania ela consiste basicamente nessa relação de direitos e deveres por parte do cidadão e do Estado, e também com outros cidadãos em um determinado território. Aí que entra a noção de território, né? Porque no caso nós temos que os direitos e os deveres eles devem ser cumpridos em um determinado território, né? Então, cada país tem a sua legislação, né? Então, cada poder legislativo, cada poder executivo, ele tem jurisdição sobre um determinado território. Embora existam convenções internacionais, os países têm autonomia para poder criar suas leis, né? Para proteger os seus cidadãos, né? Para abrigar os seus cidadãos e lhes oferecer direitos, né? Então, quando, por exemplo, um cidadão ele vai para outro país, né, o que nós acabamos tendo, né, é a seguinte situação: o país de origem ele acaba sendo de certa forma responsável por esse cidadão. Por outro lado, esse cidadão ele também tem que cumprir a legislação do país em que ele está, pois ele está inserido em um novo contrato social, né, e no caso ele tem seus direitos bastante reduzidos, né? Um imigrante, por exemplo, que se dirige para um lugar, ele não tem os direitos políticos e também muitas vezes não pode contemplar todos os direitos sociais, a menos que ele consiga a cidadania no território para o qual ele emigrou. Aí ele pode exercer plenamente os seus direitos, pois no caso ele não é um sujeito que está sob proteção do estado para onde ele emigrou, né? E sim apenas do estado de onde ele emigrou, né? Então, nesse aspecto, nós temos essa situação, né? Então, em sociedades democráticas nós temos um equilíbrio entre os direitos e os deveres, né? Então isso é uma coisa importante, né? Um elemento que caracteriza a democracia atualmente não é apenas a participação política, mas também um equilíbrio entre direitos e deveres. Então, quanto mais equilibrado nós temos os direitos e os deveres, mais nós temos uma sociedade democrática, né? Enquanto que em sociedades mais autoritárias, geralmente nós temos mais deveres do que direitos, ou seja, o indivíduo ele deve cumprir uma série de deveres, ele tem uma série de restrições e ao mesmo tempo ele não tem necessariamente todos os direitos assegurados. E a cidadania também, né, ela acaba entrando no campo da política internacional, principalmente no contexto contemporâneo da globalização, dos fluxos, das empresas multinacionais e transnacionais, né, das constantes mobilizações, né, que ocorrem atualmente, né, os constantes deslocamentos que ocorrem na atualidade. A cidadania tem deixado de ser apenas uma questão do Estado para ser uma questão internacional. Então nós temos diversas situações em que nós temos acordos entre países que possibilitam, né, ou até mesmo uma dupla cidadania, né, entre outros pontos. Mas para isso nós devemos entender os dois princípios centrais da cidadania que nós temos na contemporaneidade. Então, assim, cada país tem uma legislação própria no que diz respeito à cidadania. No entanto, nós temos dois modelos que imperam na maior parte do mundo, né, que é o ius soli, né, ou o direito do solo, e o ius sanguine, que já diz respeito à linhagem. Então, né, basicamente, falando
falando sobre cada um deles, né, nós temos o direito no que diz respeito ao solo, né, no direito do solo, diz respeito ao fato de que se um determinado indivíduo nasce num solo de um país, ele pode obter a cidadania desse país, mesmo que seus pais não sejam de nacionalidade daquele país. Esse é um modelo que ocorre principalmente, mas não somente no continente americano, né? No continente americano, a maior parte dos países adotam esse princípio do ius soli, né? No sentido de que nós temos, por exemplo, um casal estrangeiro que acaba tendo filhos no Brasil, né? Esse filho, ele pode obter, né, o direito à cidadania brasileira, pois nasceu em solo brasileiro. Em vários outros países americanos, com algumas poucas restrições, isso ocorre com frequência, né? Já o ius sanguíneo, ele diz respeito à linhagem, ou seja, o que determina a cidadania do país não é o lugar onde ele nasce, mas quem são os seus pais, né? Então, por exemplo, né, isso é uma coisa mais comum, principalmente na Europa e na Ásia também, isso é bastante comum, em que nós temos a seguinte situação, né? Se um casal estrangeiro tem um filho num país que segue esse direito de cidadania pela linhagem, né, isso significa que ele vai ser cidadão não do país da onde ele nasceu, mas sim do país da onde os pais deles vieram. Então, por exemplo, se um casal polonês tem filhos na Alemanha, o filho não terá automaticamente a cidadania alemã, e sim a cidadania polonesa, mesmo que ele não tivesse nascido na Polônia, e sim na Alemanha, pois tanto a Alemanha quanto a Polônia seguem esse preceito. Agora, se por exemplo um casal estrangeiro tem filho em um país de direito ius soli, né, o que acaba acontecendo? Vamos pensar, um casal alemão tem filhos no Brasil, essa criança pode ter as duas cidadanias, pode ter tanto a cidadania brasileira, pois ele nasceu em solo brasileiro, como pode ter a cidadania alemã também, já que seus pais são alemães, né? E no caso, a noção de cidadania alemã estabelece pela linhagem, mesmo que essa criança tenha nascido fora da Alemanha, né? A gente vê o caso das comunidades turcas mesmo, que vivem na Europa Central, né? Muitos acabam tendo que obter a cidadania dos países onde eles estão estabelecidos, pois eles têm apenas a cidadania turca, né? E quando a gente envolve representações, a situação fica mais complicada ainda. Então, como nós vimos na aula passada, nós temos as representações, né, que podem ser embaixadas, consulados, embarcações e até aviões, né? No caso de uma criança nascer numa embarcação, isso vai depender de uma série de condições para determinar sua cidadania. Quem são seus pais, assim como também a bandeira da embarcação onde ela nasceu, assim como o país aonde ela se destina, né? Então, nesse sentido, se os pais forem de um país de direito por sangue, né, o direito por sangue do caso, né, ele vai obter a cidadania dos pais, mas se a embarcação for um país de ius soli, assim como o país para onde ele está se dirigindo for de ius soli, ele pode obter a cidadania tanto do país da embarcação como também do país aonde ele irá aportar, né? Então, nós temos até na legislação internacional, isso até tem umas situações complexas, né? Porque isso é regulado muitas vezes por leis internacionais, né? E alguns países acabam adotando algumas leis um tanto quanto diferentes também, né? Então, existem alguns países que, por exemplo, o casamento adquire a cidadania, em outros casos não, né? Então, você se casar com uma pessoa nativa do lugar assegura a cidadania, mas não é em todo lugar em que isso ocorre, né? Assim como às vezes acontece também de a criança nascer num país de ius soli, mas os pais não terem a cidadania, né, correndo o risco de serem deportados enquanto a criança não, já que ela é de certa forma, cidadã do estado em que ela nasceu, né? Uma coisa que até acontece muito na fronteira dos Estados Unidos com o México, né? Acaba sendo uma coisa relativamente comum, né? A comunidade mexicana, a comunidade hispânica, de uma forma geral, nos Estados Unidos, em que as crianças são nascidas nos Estados Unidos, mas os pais ainda não conseguiram a cidadania, né? Então, nesse sentido, corre o risco dos pais serem deportados e a criança, ela não ser, né? Pois ela seria cidadã dos Estados Unidos por conta do ius soli, assim como em outros exemplos que nós podemos citar, né? Agora, a questão da dupla cidadania, né, já é totalmente regulada pelo direito internacional, né? A dupla cidadania, ela é realizada a partir de acordos entre países. Então, o Brasil é um país que possibilita a dupla cidadania, né? Ou seja, é possível ter a cidadania brasileira e a cidadania de um outro país, desde que esse outro país aceite também a dupla cidadania. Um exemplo mais comum que nós temos no Brasil é
é a Itália, né? A questão da cidadania italiana, né? Então, descendentes de italiano podem iniciar um processo para obter a cidadania italiana e, caso sejam bem-sucedidos, eles não serão cidadãos ao mesmo tempo da Itália e do Brasil, né? Isso é regulado por uma convenção entre os dois países, acordo entre esses dois países, que, diga-se de passagem, pode ser revogada posteriormente também, né? Ou seja, no caso, né, se esse acordo é revogado, a dupla cidadania também pode ser perdida, né? Existem países que aceitam a dupla cidadania, mas com restrições, né? E como seria com restrições? No sentido de que eles até aceitam a dupla cidadania, porém, no caso, o cidadão estrangeiro, né, que vai obter a cidadania desse segundo país, não pode exercer cargos públicos, não pode votar, não pode exercer direitos políticos, ser eleito, entre outros exemplos. Um exemplo desse tipo de cidadania, né, é o caso da Rússia, né? A Rússia, ela tem esse modelo, né? No caso, a Rússia, ela permite a dupla cidadania, porém, né, vamos pensar, se um brasileiro obtém a cidadania russa, ele não vai ter todos os direitos assegurados como cidadania russa. Ele não poderá ser deportado porque ele será cidadão da Rússia, né? Ele poderá ter residência, né? Ele poderá exercer alguns direitos que todos os russos exercem. No entanto, ele não poderá exercer um cargo público, assim como também não poderá exercer cargo político, no caso da Rússia, né? Outro caso que nós temos também são aqueles que não aceitam em qualquer hipótese dupla cidadania, né? Esses países que não aceitam dupla cidadania, eles geralmente não têm tratados internacionais que asseguram a cidadania e muitas vezes eles limitam, né, que os cidadãos de outros países possam obter a cidadania desse país em questão, né? Em alguns casos, para obter a cidadania é necessário renunciar à primeira, né? Um exemplo que nós temos nesse tipo de situação é a Venezuela ou a República Democrática do Congo, a Arábia Saudita, né, em que para obter a cidadania nesses países você deve renunciar à primeira cidadania. Então, um brasileiro que vai obter a cidadania nesses países deve renunciar à sua cidadania brasileira para conseguir a cidadania desses estados em questão. E alguns que não permitem, mas que existem algumas brechas em que até é possível obter, né? Um exemplo seria a China, né? A China, ela não permite a dupla cidadania. No entanto, se um estrangeiro se casa com um chinês ou com uma chinesa, né, ele acaba obtendo a dupla cidadania, né? Uma das poucas condições em que a China possibilita a dupla cidadania, né? Nós temos outros exemplos de países mais ou menos nesse porte, como o caso da Índia, da Argélia, né? Nós temos também o caso da Mauritânia, né? Em que inicialmente, né, a priori não é permitida a dupla cidadania, mas algumas condições especiais até permitem algumas concessões, vamos dizer dessa forma, né? Então nós percebemos, né, que a questão da cidadania, ela tem muita importância para a soberania e para o território, né? Pois no caso são os cidadãos que, pelo menos em regimes democráticos, são os soberanos de um determinado território, tanto diretamente quanto indiretamente, a partir da eleição de seus representantes, como a partir de plebiscitos ou então de referendos, né? Mas o que acaba acontecendo, né, é que quando nós estamos inseridos em um estado, em uma sociedade, nós estamos presentes em um contrato social, né? Segundo a teoria contratualista, principalmente do Jean-Jacques Rousseau, né, a noção de que um cidadão que nasce em um determinado território, ele está inserido num contrato social, né? Então ele já automaticamente está vinculado aos direitos e deveres daquele estado. A questão, né, é que nos tempos contemporâneos de fluxos é possível alterar o contrato, né? Então, se por exemplo uma pessoa ela vive em um país, ela migra para outro e adquire cidadania no outro, ela vai estar realizando conscientemente um novo contrato social, né? Às vezes não deixando de lado o primeiro, às vezes renunciando totalmente ao primeiro. E outro ponto no que diz respeito também à soberania é que a cidadania ela é garantida pelo Estado soberano, né? Então é um Estado soberano que garante a cidadania. E quanto mais direitos os cidadãos de um estado eles podem usufruir de seu território, mais soberano um estado é. Então isso nós tratamos também brevemente na aula anterior, né, de que um princípio da soberania é o fato dos cidadãos poderem usufruir dos recursos do território de seu estado, né, que nós vimos que nem sempre é assim que acontece. Existem países que no caso são potências estrangeiras que acabam controlando os recursos do território e os próprios cidadãos mesmo não têm
controle pleno do território do país. Esses países, eles não são totalmente soberanos, ou têm uma soberania bastante limitada, né? Ou que se restringe apenas para alguns aspectos da vida e dos direitos. Agora, num país soberano, né, num país plenamente soberano, seus cidadãos, eles têm o total direito de exercer a apropriação dos recursos, né, assim como demandar também a proteção e o abrigo por parte do Estado. E com isso, então, né, pensando nessa noção, né, de cidadania, território e soberania, nós podemos então tratar sobre o valor simbólico do território, que nós vimos brevemente também na aula anterior, mas dessa vez nós veremos com maior enfoque, né, que os territórios possuem um valor simbólico, né? Então, voltando à definição de Rafestan, que nós vimos no início da aula anterior, né, o território, ele é um construto, né? Ou seja, ele é um ambiente natural, ele é um ambiente físico, mas que ele é delimitado, quantificado, né, a partir de uma série de tratados, a partir de uma série de convenções, né, que estabelecem a soberania de um determinado estado sobre aquele território, né, mostrando que o território é um construto, né, ele é uma construção da própria sociedade, né. Então, nesse aspecto, né, se nós pensarmos dessa forma, o território, ele tem um valor, né? Ele pode ter um valor econômico, ele pode ter um valor político, geopolítico e também um valor simbólico. Valor econômico porque os territórios, eles contêm riquezas, né? Sejam elas riquezas vegetais, riquezas minerais ou mesmo riquezas do que diz respeito à própria produção, né? Nós temos países, por exemplo, que têm muitos recursos minerais, muitos recursos naturais que podem ser apropriados, né? Enquanto nós temos países que, por outro lado, não têm tantos recursos, mas que investem no trabalho, né, no trabalho produtivo, principalmente a indústria, o comércio, entre outros pontos, né? E nós temos também, né, a questão do valor político, né, em que o território é onde se exerce os direitos políticos. Nós temos também a questão, né, da própria noção do território em seu aspecto cultural, no seu aspecto social também, que o território, ele também, ainda mais nos tempos de hoje, né, com a globalização e com o Estado, ele cada vez mais perdendo o seu papel econômico e tendo que limitar o seu papel político ao se inserir nos blocos econômicos, ele acaba sendo cada vez mais um abrigo de uma cultura, né? Então, o Estado, ele acaba sendo, né, sob a ótica nacional contemporânea, também um abrigo de uma ou até mais culturas, né? Então, por conta disso, o território, ele também tem um valor simbólico, né? Para um determinado grupo étnico, para um determinado grupo nacional, grupos religiosos também, né? A gente pode pensar o próprio exemplo de Jerusalém, né? Jerusalém, a Terra Santa, ela tem um valor simbólico não apenas para o Estado de Israel ou então para o governo palestino, né? O que leva inclusive a conflitos, mas tem um valor para toda a comunidade cristã e toda a comunidade judaica também, né? Esse território, né, no caso, ele tem um valor religioso, né? Ele tem um valor que perpassa por vários estados, né, vários países, pois é de uma religião compartilhada, assim como o caso de Meca, na Arábia Saudita, que, embora esteja sob jurisdição do governo saudita, tem um valor simbólico fundamental para os muçulmanos de uma forma geral, né? E por aí vai, né? Mas além disso, né, nós temos também os territórios que possuem um valor simbólico para um determinado grupo étnico ou um grupo nacional. E associado a isso, nós temos alguns princípios que são importantes nós termos em vista para entender o valor simbólico do território. O primeiro é o chamado princípio da autoctonia. E o que quer dizer autoctonia? Autoctonia quer dizer proveniente da terra, né? De certa forma, né? Do grego, né? Autoctonia tem a ver com proveniente da terra, ou seja, a ideia de uma ocupação ancestral ou imemorial de um determinado povo sobre um território, né? Então, nesse aspecto, nós temos, né, uma relação direta entre o território e o ethos, né? Ou seja, os costumes de um determinado povo, no sentido de que a identidade desse povo está vinculada ao território que ele ocupa. Nós temos diversos exemplos contemporâneos que mostram muito bem como isso opera. E muitas vezes nós temos a construção de narrativas históricas também, né, que acabam muitas vezes justificando essa relação passado-presente com base no território, que pode muitas vezes ser
problematizada. Então, nesse sentido, até nós temos uma série de narrativas históricas que são chamadas de primordialistas, né? Ou seja, a ideia da nação inerente à vida humana e de que a consciência nacional sempre existiu e que o território seria a peça-chave para essas narrativas. Como que isso funciona na prática? Vamos pensar um exemplo, né? Em 2011, a Macedônia do Norte, né? A República da Macedônia do Norte, acabou celebrando seus 20 anos de independência, né? Que foi 20 anos após a independência da Iugoslávia em 1991. E esse fenômeno, né, chamou muito a atenção, pois foi construído um grande monumento em homenagem ao antigo general e imperador macedônio Alexandre o Grande, além também de desfiles de pessoas que estavam trajadas como os antigos falangistas macedônios. Né? Isso daí é um exemplo que evidencia bem, né, como esse vínculo entre território e povo, ele acaba muitas vezes definindo, né, uma identidade nacional e mesmo um valor para o território, né? Porque se nós observarmos bem, etnicamente, religiosamente e até linguisticamente, os macedônios de hoje pouco têm a ver com os macedônios antigos. Os macedônios antigos eram helenizados, eles cultuavam os deuses gregos, mais algumas divindades locais, né? Eles eram mais próximos dos gregos, embora não fossem gregos, né? Eles eram bárbaros aos olhos dos gregos. Já os macedônios atuais, eles são eslavos principalmente, falam línguas eslavas e também seguem a religião cristã ortodoxa. No entanto, né, como que esses dois povos que então parecem não ter nada em comum, eles acabam sendo associados a partir do território, né? Já que no caso os macedônios eles reivindicam que o território que eles ocupam é o centro da antiga Macedônia e que no caso o território ele assegurou a perpetuação da Macedônia antiga até a Macedônia moderna. Então, mesmo que a Macedônia tenha passado por várias invasões, né, como o caso dos romanos, né, como o caso dos bizantinos, como o caso também dos otomanos, dos gregos, entre outros pontos, o território da Macedônia ele representaria uma continuidade entre os macedônios de Alexandre o Grande e os macedônios da contemporaneidade. Outro exemplo que nós temos, por exemplo, né, é a própria noção da herança gaulesa dos franceses, né, que é uma coisa que é bastante evidenciada pelos franceses, a ideia dos franceses como descendentes dos gauleses. Os gauleses eram povos celtas que habitavam a região da Gália, né, que seria mais ou menos próximo do que seria a atual França e Bélgica na atualidade, né. O território da Gália, ele sofreu ocupação de diversos povos ao longo da sua história, inclui principalmente os romanos, os francos, ingleses também, burgúndios, entre tantos outros povos, né. No entanto, né, apesar de a própria memória gaulesa ter se perdido, né, afinal de contas os franceses falam até hoje uma língua latina e não uma língua celta, como o caso dos antigos gauleses, assim como a religião ser distinta e até as características étnicas serem distintas, o fato dos gauleses terem ocupado o território da atual França faz com que eles sejam franceses, pelo menos segundo essa narrativa histórica. E isso leva também, né, a própria noção de lugares que são praticamente sagrados para um determinado povo, o que leva até a conflitos muitas vezes, né? Então, se a gente pensar muitas vezes, muitos dos conflitos atuais, né, muitos dos conflitos étnicos, principalmente nacionais, dizem respeito a narrativas conflitantes sobre um território, né? Então, se a gente pensar de uma forma geral, né, nós temos, por exemplo, o caso do Kosovo, né? O Kosovo é um território que até 2008 formalmente pertencia à Sérvia, mas que depois declarou a independência unilateralmente, que tem um grande contingente populacional albanês. O território do Kosovo, ele ao mesmo tempo é considerado pelos sérvios, né, como o lugar da gênese do Estado sérvio na Idade Média e também pelos albaneses locais, pois os albaneses afirmam que desde a pré-história os seus ancestrais dardanianos ou ilírios ocupavam aquele território, né? A mesma coisa também nós temos na região do Cáucaso, né? Muitos territórios que têm valor simbólico, o Artsakh mesmo entre a Armênia e Azerbaijão, a Chechênia, o Daguestão também, né? Assim como também, né, nós temos no resto do mundo vários territórios que acabam muitas vezes entrando em atrito por conta de narrativas históricas que atribuem a ocupação ancestral de um povo sobre um determinado território, né? Então a gente tem essa noção do primeiro ocupador, né? Que o primeiro que ocupou é que de fato
fica com esse território. Nós temos, inclusive, na própria mentalidade do Estado de Israel, né, essa questão, né, do caso de que os antigos judeus da época de Moisés, ou mesmo antes da época de Abraão, eles que ocuparam primeiro a região de Canaã, né, a região da chamada Terra Prometida, né, e que depois os hebreus eles saíram, né, eles foram expulsos, e então os árabes se alojaram naquela região, mas no entanto, né, os árabes não teriam direito sobre aquele território, pois os primeiros que tinham chegado foram os hebreus, e agora eles estariam voltando para reivindicar a sua terra, né? O caso do Estado de Israel, é claro, né, envolve uma série de questões, envolve questões econômicas, políticas e sociais, né? Na partilha da Palestina, Israel ficou com as terras mais férteis, Israel ficou com as terras mais irrigáveis, né? E ficou com um território maior, apesar de sua população ser menor, além também da própria legislação israelense com relação aos próprios árabes, né? Aos próprios palestinos, né? Muitas vezes negando a eles vários direitos de cidadania, mas entrando na questão do valor simbólico, né? A grande narrativa que impera é justamente essa, de que os hebreus foram os primeiros a ocupar esse território e, portanto, eles que teriam o direito. Seriam as terras ancestrais de Israel, vinculadas à memória dos patriarcas, à memória do rei Salomão, do rei Davi, né? Entre tantos outros personagens, que acaba tendo uma grande importância para a memória judaica, né? Já por outro lado, os árabes eles reivindicam que eles estavam nesse território durante todo esse tempo e que esse território foi tirado deles. Então a questão é quem ocupou esse território, né? Quem foi o primeiro a ocupar esse território é que deveria ficar com ele. A questão é que, como essas narrativas remontam muitas vezes a tempos imemoriais, é difícil saber quem foi de fato o primeiro ocupador. Além disso também, né, nós não podemos cair nessa questão da narrativa primordialista, porque seria uma coisa bastante simplista, né, e até seria uma coisa bastante essencialista pensar dessa forma, né, pensar que os povos que habitaram o território há milênios, eles tinham a mesma consciência nacional, ou originaram a consciência nacional dos povos que existem hoje, né. Muita coisa se alterou, muita coisa se transformou, e a própria ideia de nação contemporânea só surge após a Revolução Francesa, justamente com a noção de cidadania, né, a noção de cidadania contemporânea que redefine a questão da nação, né, pois até então nação era apenas lugar de nascimento e não necessariamente significava qualquer identidade ou qualquer pertencimento de até então, né. A partir do século XIX, nação já se torna uma peça importantíssima para a formação das identidades contemporâneas, das identidades étnicas, as identidades de um povo na contemporaneidade. Então, né, se nós observarmos dessa maneira, né, nós percebemos que o território ele também é uma área de disputas, né? Ele é uma área de disputas não apenas militares ou bélicas ou até econômicas, mas também de narrativas, né? Uma área de disputas de narrativas simbólicas, de narrativas históricas que atribuem um valor a esse território. E esse território ele passa a ter um valor para o povo em questão, né? O povo que habita um território, ele assegura determinadas qualidades para esse território. Nós percebemos, por exemplo, né, em patrimônios tombados, né, em sítios arqueológicos, né, por que nós temos essa preocupação em preservar sítios arqueológicos e também em tombar patrimônios? Por dois grandes motivos, principalmente. Não apenas, mas principalmente por dois grandes motivos. Primeiro, né, porque esses lugares revelam muito sobre o passado de um determinado lugar, mas também porque esses lugares estão vinculados à identidade de um povo, né, ou seja, a gênese desse povo, os primeiros ocupadores desse território, né, que então asseguram uma identidade nacional, né. Então, por conta disso, o território ele tem muito vínculo com a identidade nacional, e no contexto contemporâneo nós vimos muito isso, né, pois como nós vimos anteriormente, justamente o Estado perdendo sua força política e econômica, ele tem se restringindo cada vez mais a ser o abrigo e a proteção de uma cultura. Por isso, movimentos separatistas estão imperando, mesmo num cenário de globalização, de fluxos constantes, assim como também, né, nós temos uma aproximação cada vez maior entre os países, é que nós temos uma demanda também por vários grupos para declarar independência, né? A gente pode até pensar no contexto europeu, a Catalunha, a Escócia, o País Basco, né? A Catalunha, o País Basco na Espanha, né? E a Escócia no Reino Unido, tem alguns dos movimentos separatistas mais fortes do mundo, né? No entanto, não é um movimento anti-globalização, é um movimento inserido na própria lógica global. Os catalães querem independência, mas querem independência para
continuar na União Europeia, continuar na OTAN, entre outros pontos, mas não como espanhóis e sim como catalães. A mesma coisa com a Escócia, né? A Escócia, um dos motivos que levou os escoceses a sempre pensar muito sobre a sua independência era a questão, né, da Escócia estar afastada do europeísmo e da Aliança Atlântica. Agora, com o Brexit, né, com o Reino Unido se retirando da União Europeia, né, isso já está reacendendo os movimentos separatistas escoceses, né? De certa forma, um dos poucos motivos que impedia a Escócia de se separar do Reino Unido era a integração europeia que o Reino Unido está deixando nesse momento, né? No caso do País Basco também nós temos essa situação, né? Mas também nós temos separatismos que já vão contra a globalização, né? Que já vão contra a lógica global, principalmente no mundo subdesenvolvido em que a globalização teve vários impactos negativos. Então, por exemplo, no contexto africano, né? A gente já viu várias vezes, né, que o continente africano ele foi pautado, né, em fronteiras artificiais, ou seja, as fronteiras dos impérios coloniais permaneceram nos países independentes. E ao mesmo tempo, né, a ineficiência de vários governos em lidar com os vários problemas herdados do imperialismo acirrou ainda mais as desigualdades sociais, que se tornaram desigualdades étnicas e religiosas também, e que contestam então essas fronteiras herdadas do imperialismo, propondo a criação de novas nações, né? Então nós temos diversos movimentos separatistas no continente africano, alguns até que são conflitos armados, né? Sendo que mais recentemente, né, já no começo do século XXI, nós já tivemos um bem-sucedido que foi o caso do Sudão do Sul, né, que declarou a sua independência em 2012. Mas vários outros grupos têm reivindicado, alguns até proclamaram a independência, mas não tiveram reconhecimento internacional, como o caso do Azawad, do norte do Mali, né? E até na América também nós temos alguns conflitos separatistas, só que em menor escala, né? O mais representativo é o de Quebec, né? E que tem um viés bastante pacífico, né? Na Ásia também nós temos, da região da Índia, da Caxemira, na China também, né? Nós temos também movimentos separatistas, mas que são muitas vezes pautados também em princípios étnicos e princípios religiosos em um determinado território, como o caso do Tibete, por exemplo, com relação à China, que reivindica que o Tibete deveria ser um território soberano, pois, no caso, as lideranças tibetanas consideram que o governo chinês é um ocupador estrangeiro, né? Ou seja, né, eles buscam resgatar a soberania sobre o território tibetano, que estaria, então, sob controle externo. Além disso também, né, nós estamos pensando na escala macro dos grandes estados, mas o território também ele acaba tendo um valor simbólico para comunidades aborígenes e comunidades tradicionais, né? Então, por exemplo, aqui na América mesmo, nós temos muito a questão indígena, né? As terras indígenas, a demarcação de terras indígenas, que acaba sendo fundamental. No Brasil, isso tem sido cada vez mais discutido e cada vez mais debatido, sobretudo porque a Constituição de 1988 assegurou as terras tradicionais, né, para indígenas, ribeirinhas e quilombola, né? E aí até entra essa grande questão, né? Existe uma grande preocupação dos povos indígenas para a demarcação de terras, para que o Estado brasileiro proteja essas terras ancestrais, principalmente da exploração econômica e do genocídio contra os indígenas. Terras essas que são ancestrais, né? Terras essas que remetem a uma memória desse povo indígena, né? Esses indígenas eles não querem ser deslocados para uma terra similar, eles querem ficar na terra que foi de seus antepassados, né? Então nós temos no Brasil uma grande legislação que trabalha sobre a questão indígena, com a demarcação de terras, tem outras terras ainda aguardando demarcação. A mesma situação se encaixa nos remanescentes de quilombo, né? Os quilombolas, né? Os quilombos que eram aldeias dos moldes africanos, que foram fundadas por escravos fugidos ainda no período colonial, né? E que, embora boa parte tenha sido destruída ao longo da história, muitos ainda permaneceram, e os descendentes desses quilombolas reivindicam essa terra para eles, né? Já que são terras ancestrais, são terras de seus antepassados, onde eles podem praticar a sua agricultura e a sua cultura tradicional, idiomas, entre outros pontos, né? Assim como o caso das comunidades ribeirinhas também, né? Nós temos também a questão indígena em outros lugares, né? No caso da demarcação de terras indígenas, nós temos, né, a proteção de povos e tradições indígenas em um território delimitado pelo Estado, ou seja, esses indígenas não se separam do Estado, mas eles passam então a ter uma certa
certa administração e uma certa autonomia para lidar com as suas questões. Em alguns lugares mais, em alguns lugares menos, né? No caso do Brasil, nós temos, né, um regime mais tutelado a partir de agências governamentais, como o caso da FUNAI, né, a Fundação Nacional do Índio, né, em que nós temos, né, a FUNAI, que é um órgão do governo que media a relação dos indígenas com o Estado brasileiro. Mas em outros lugares nós já temos representantes indígenas do parlamento e até lideranças indígenas. No continente africano, né, além das lideranças políticas burocráticas, nós temos também lideranças tradicionais, né, que acabam também tendo uma grande importância política em vários sentidos. Até em alguns estados africanos, algumas lideranças de chefatura ou até de monarquias tradicionais foram preservadas dentro do Estado, né? Nós temos, por exemplo, o caso da África do Sul. Até hoje, né, é reconhecido o rei dos Zulus como uma importante figura política e simbólica para os Zulus. No caso da Nova Zelândia, o rei dos Maori também é uma importante figura política, que acaba sendo representante dos interesses dos Maori no parlamento neozelandês, né? Então, nesse aspecto, nós temos diferentes formas de legislação indígena, algumas que já são mais centralizadas no Estado e outras que asseguram uma autonomia maior para os indígenas, inclusive até uma espécie de autogoverno dentro do próprio Estado, né? Então nós temos essa questão também das terras tradicionais, né, que é quando uma comunidade evoca um direito tradicional com base na ocupação histórica para obter direito sobre uma terra, né? Então a questão da terra ancestral, da memória dos antepassados, além também da própria questão, né, dos espíritos naturais, né, muito importante também entre sociedades aborígenes e sociedades indígenas, né, a ideia, né, de espíritos dos antepassados que estão presentes na natureza, né, naquela terra, e nesse sentido, os mais jovens, eles têm o dever também de proteger, né, a memória desses espíritos ancestrais, né? O caso da Austrália marca muito isso, né, em que, segundo a própria religião ancestral australiana, os espíritos dos mortos se tornam paisagem, né? Então, nesse sentido, os que são vivos, eles devem proteger essa paisagem, pois essa paisagem é uma memória, é uma manifestação dos espíritos antigos, né? Entre outros e outros exemplos que nós podemos citar, inúmeros exemplos que nós poderíamos citar de como o território, então, ele acaba tendo um valor simbólico tanto para os estados nacionais, no sentido de representar tanto a gênese do Estado Nacional, como também por conta de lugares estratégicos ou lugares que têm uma grande aura simbólica, né? O que o Pierre Nora depois vai acabar chamando de lugares de memória, né? Ou seja, lugares em que nós temos uma memória cristalizada, em que há uma necessidade constante do Estado de preservar essa memória para que o passado glorioso possa ser lembrado, até o caso das comunidades tradicionais, principalmente os indígenas, que evocam uma memória ancestral vinculada à terra, vinculada à paisagem, assim também como um local de prática, cultura, seu idioma, né, de seus conhecimentos tradicionais, né? Então isso também é uma coisa que tem sido cada vez mais fundamental no contexto contemporâneo. E, no caso, cada país tem uma legislação bem própria para isso, né? Então a gente tem diferentes países que lidam com a situação indígena de forma diferente, né? O Canadá, ele tem uma legislação bem moderna no que tange a demarcação e a administração das terras indígenas. No caso da Austrália, Nova Zelândia e da África do Sul também nós temos o reconhecimento das lideranças ancestrais ativas, né? No continente africano, de uma forma geral, principalmente na África subsaariana, nós temos também muito disso, né? A importância das lideranças das chefaturas, né, do período pré-colonial, né? E na América Latina, né, nós já temos uma grande variação, mas muitas vezes nós temos um sistema mais tutelado, né? Ou seja, uma organização que acaba sendo mediadora entre os interesses do indígena e os interesses do Estado, né? Então varia muito de lugar para lugar. Já pensando no caso dos Estados Unidos mesmo, né, a legislação de demarcação já é bem mais restrita, né, em grande parte, né, já que da própria Constituição da história americana o indígena sempre foi visto como outro, como estrangeiro, né? Boa parte foi dizimada ao longo da expansão para o oeste, né? E os indígenas acabaram ficando com pouquíssimas reservas, né? Apesar de ter um território bem grande, bem extenso, né? Os Estados Unidos não têm tantos territórios reservados para indígenas e terras tradicionais como os outros países da América Latina ou mesmo o
Canadá, né? E até isso tem sido uma preocupação também das Nações Unidas, né? A preservação dos povos autóctones, porque justamente desse fluxo global, com a industrialização, a urbanização, a cultura desses povos está sendo ameaçada. Aí não só nós temos o risco do genocídio, né? Que seria o extermínio físico mesmo dessas populações, como também o etnocídio, que daí já seria o extermínio da cultura, né? No caso, no Brasil mesmo, né? Muitos povos indígenas sofreram as duas, né? O genocídio, tanto o extermínio físico, como também um etnocídio, ou seja, a cultura desses povos acabou sendo perdida, né, ou suplantada pela cultura europeia, que são pontos também que nós iremos ver também com mais intensidade em outro momento, né? Então, justamente esse valor simbólico que o território tem, ele acarreta em conflitos. No entanto, né, no que diz respeito aos conflitos territoriais, nós veremos na próxima aula. Então, uma boa tarde a todos e tudo de bom.